Olá, meus queridos, tudo bem? Primeiramente, a professora precisa pedir desculpa para vocês aí, que não sabia que os 3 vídeos que eu postei ficou sem áudio, tá? E aí eu tive que regravar tudo de novo, mas aí o tempo meio que pega, porque a gente tem a escola pública, e aí aquelas coisas que vocês já conhecem, tá? Fiquei muito chateada porque meio que eu trabalhei até 3 horas da manhã cuidando disso. Mas não importa, agora já passou, a gente vai tentar gravar de novo, tá bom? Vou tentar explicar de novo. Vou tentar fazer essa divisão como eu fiz a outra vez, tá? Quando a gente tem 50 minutos de aula, dá pra gente fazer bastante coisa, já que nós estamos atrasados, como eu falei da outra vez. Tudo bem, turminha? Então vamos lá, na última aula, nós falamos sobre a monarquia, a forma de governo da monarquia, e também falamos da forma de governo de república. A partir da república, teve um negócio aí da lei das 12 tábuas, que eu li e nós encerramos a aula. Pedi que vocês fizessem esta atividade e enviasse para o meu e-mail, não foi? Então, a gente vai corrigir a atividade agora, tá? E aí, vamos dar continuidade, tá bom? Então, ó, a atividade era que para vocês lerem 3 leis das 12 tábuas, tá? São várias tábuas, mas eu pedi para vocês lerem 3 delas, que está aqui, e respondessem as questões, tudo bem? Então, vamos lá? Bom, tábua primeira, do chamamento a juízo. Bora lá? Se alguém for chamado a juízo, compareça. Se não comparecer, aquele que citou, tome testemunhas e o prenda. Ou seja, ele queria dizer que se você é convocado para alguma coisa, você tem que ir. Você deve ir. E se por um acaso você não aparecer, ele pega umas testemunhas que viu que você não apareceu e pode prender você porque você não apareceu. Tudo bem? Tábua quarta. Do pátrio poder e do casamento. É permitido ao pai matar o filho, o que nasceu disforme, mediante o julgamento de 5 vizinhos. Ou seja, 5 vizinhos podem julgar se o pai pode matar este filho. Se os 5 vizinhos disserem que sim, né, que julgou, o pai pode matar o filho. Ele precisa de 5 vizinhos concordar, tudo bem? Bom, o pai terá sobre os filhos nascido de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los. E quer dizer que também o pai, né, o casamento legítimo quer dizer, né, que ele pode ser que ele tenha filho com outras pessoas, outras mulheres, mas o primeiro casamento é o legítimo, né? Ele tem direito de vida e de morte e até vender os próprios filhos se ele quiser. 3. Se o pai vender o filho 3 vezes, que esse filho não recaia mais sobre o poder paterno. Porque ele pode vender o filho. Aí, por um acaso, vendeu, mas o filho voltou para ele. Porque às vezes ele fez algum acordo. Se acontecer isso 3 vezes, a partir daí o filho não tem mais, não precisa mais obedecer o pai. O pai não tem mais direito sobre o filho. Tudo bem? E quarto. Se o filho póstumo nascer até o 10º mês após a dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado legítimo. Então, quer dizer assim, né? Que, já que ele pode nascer, né? Se ele nascer até 10 meses depois do matrimônio, esse filho pode ser legítimo. Então, assim, ele era casado, ele separou, certo? E aí, assim que ele separou, ele tem 10 meses para que nenhum filho nascer de outra esposa. Porque se nascer algum outro filho, não é legítimo. Agora, se depois de 10 meses que ele se separou, ele tem um outro filho, aí pode ser considerado legítimo dele também.
Peraí, professora, então explica de novo essa parte. Se a mulher fica grávida até os 9 meses, é exatamente por isso. Porque eu separo de você agora. Então vamos lá. Tem 9 meses que nos separamos e aí nasce um filho. Então quer dizer que antes mesmo da gente separar, você já estava com outra pessoa. Agora, por exemplo, se é 10 meses, ninguém nasce de 10 meses. Então quer dizer que se a criança nasceu depois de 10 meses que eu me separei de você, quer dizer então que você não me traiu. Quer dizer que não teve traição. Quer dizer que antes da gente... Eu só tive outra pessoa depois que a gente se separou. Entendeu? É bem assim. E a tábua nona do direito público. 1. Que não se estabeleçam privilégios em lei, ou que não se façam lei contra os indivíduos. A lei é igual para todos. E que não pode existir uma lei para ser contra alguém. Não pode ter privilégios. Todos nós somos iguais perante a lei. Número 2. Aqueles que forem presos por dívidas e as pagarem, gozarão do mesmo direito como se não tivessem sido presos. Os povos que foram sempre fiéis e aqueles cuja defecção por apenas momentânea gozarão de direitos iguais. Quer dizer que, a partir daquele momento, né, quem foi preso por dívida ia pagar, eles podem ter direito de pessoas livres, os mesmos direitos. Então, você pagou sua dívida, você pode ser solto. Os povos que sempre foram fiéis, que nunca deixou de pagar, e aqueles cuja defecção for apenas momentânea, também têm direitos iguais. Ninguém pode ser preso por isso. 3. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes e em prejuízo de outrem, que seja morto. Então, quer dizer que se o juiz é comprado por alguém, batata. Sinto muito, meu amigo, mas você vai ter que morrer. Tudo bem, gente? Essa foi 3 leis das 12 tábuas, tudo bem? E aí vem as questões que eu pedi para vocês enviarem por meu e-mail. Quem enviou, parabéns, conseguiu nota. Quem não enviou, olha só o que perdeu. As leis destacadas privilegiam algum grupo social? Justifique sua resposta. Não tá privilegiando em ninguém, tudo bem? Na teoria é proibida, né, a redação de leis contra qualquer indivíduo específico. E são punidos os julgamentos comprados. Ou seja, a lei é igual para todos. Mas na prática, gente, as leis eram mais duras para plebeus e escravizados do que para patrício. Se vocês vão ler tudo aqui, essas leis, vocês podem perceber. Quem acaba sempre se ferrando, me desculpa a palavra, mas perdendo tudo, são os plebeus escravizados. Por quê? Porque geralmente se ele tem dívida, ele é preso. E se ele não pagar a dívida, ele vai continuar preso. Então, querendo ou não, é muito mais duro para quem é plebeu ou escravo. Tudo bem? 2. Com base na leitura das leis, como podemos entender o poder do pai sobre seus filhos? Né? Muito fácil, deu para perceber bem, né? Que o pai é ele que tem o poder totalmente absoluto sobre a vida do filho. Ele que decide se o filho vive, se o filho é livre, se o filho é morto, né? E que sejam os seus filhos legítimos. Tudo bem? 3. Cite 3 práticas romanas que possam ser aprendidas dessa lei. Havia a prática de matar bebês nascidos disformes. O pai podia vender seus filhos legítimos, podia ocorrer a separação de casais, havia prisões por dívidas, ocorriam casos de compra de julgamentos, prática punida rigorosamente. Então, por causa de tudo isso, né, foi colocado as leis nas tábuas. Tudo bem? Beleza, gente? 4. Como as leis lidavam com os casos de corrupção? Identifique alguns e cite as punições. As punições eram severas, já deu para perceber. Então, o caso de suborno de juízes, isso é uma corrupção, não é verdade, gente? Subornar juiz.
havia pena de morte para esse cara. Essa é a punição dele. Tudo bem? Beleza, gente? E aí, assim, essas eram as questões que eu pedi para vocês responderem lá no meu e-mail, tá? Se vocês ficaram com dúvidas, que a professora tá tentando passar rápido, já que, né, infelizmente a gente perdeu muito tempo, porque os vídeos não estavam tendo áudio. Então, é só para vocês tentarem a gente recapitular um pouquinho essa parte. Vocês estão vendo aí, né, o que acontece com eles, tá bom? Professora, eu ainda fiquei com dúvidas. Pega o vídeo, pausa, leia a resposta, leia a pergunta e, se precisar, leia de novo o texto, que vocês vão conseguir entender mais. E leia de novo as respostas com a minha voz e eu explicando. Tudo bem? Essa é a nossa parte, é a primeira parte, a correção, tá? Eu pauso o vídeo, volto com a segunda parte para a gente falar sobre os conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Fechou?